Olha só, se na semana passada a gente falava sobre a primeira vez que Ruben Amorim conseguiu 2 vitórias consecutivas na Premier League com o Manchester United, agora ele emendou a terceira. Os cabeleireiros, os barbeiros da Inglaterra já podem começar a esfregar as mãos para ver quem consegue fazer o maior leilão, para cortar o cabelo, quem sabe, daquele torcedor que está com o cabelo do tamanho de Old Trafford nesse momento, quando ele fez lá atrás a promessa de apenas cortar o cabelo. Depois de 5 vitórias consecutivas do Manchester United, a gente está próximo, mais próximo do que nunca, mas não está tão próximo assim porque faltam 2. E são 2 jogos fora de casa, primeiro contra o Nottingham Forest, de Shandite, e depois contra o Tottenham. Então não é tão simples assim. Melhor do que projetar o que vem adiante é analisar os bons sinais desse momento. O Manchester United joga bem e vence, né? Não são vitórias por acaso, e hoje conseguiu uma vitória que poderia, é verdade, ter sido mais tranquila, mas que teve seus momentos de um Old Trafford tão barulhento e tão confiante e tão sorridente como há muito tempo, particularmente, eu não via. O Manchester United abre 3-0, não foi com uma facilidade absurda, até porque o Brighton é um bom time e assustava o Manchester United, principalmente no começo do segundo tempo, no meio do primeiro tempo, perdão, na parte intermediária ali da primeira parte. Mas esse Manchester United foi aos poucos conseguindo abrir a lata e pegar confiança com os jogadores que já estão conseguindo fazer a diferença, tá? E eu quero falar de um nascimento, de um renascimento e de uma vida em plenitude, tá? O nascimento de Matheus Cunha, o renascimento de Casemiro e a vida plena de Bruno Fernandes. E também tem que falar de Mbeumo, evidentemente. Eu vou colocar o Mbeumo no nascimento, então. São 3 fases, portanto. Os nascimentos de Matheus Cunha e Mbeumo. 2 jogadores que já têm impacto imediato nesse Manchester United, tá? São 2 dos principais jogadores desse começo de temporada. O Mbeumo hoje marcou mais 2 vezes. Inclusive foi dele o gol do alívio, que foi o 4º depois do Brighton conseguir o 3-2. O Mbeumo, ele tem sido um líder técnico já dessa equipe. Ele traz, assim como o Matheus Cunha, não só a qualidade, que a gente já via em Brentford e Wolverhampton, dos 2, mas eles trazem uma personalidade. Não se escondem do jogo, pedem a bola, arriscam jogadas que não são para você se esconder atrás de estatísticas de passe correto porque o passe foi para o lado ou para trás. Ainda que você possa perder a nota no SofaScore, eles estão tentando coisas diferentes para conseguirem criar aqui um clima de otimismo dentro desse ambiente do Manchester United. E eu acho que, em certo grau, nessa amostra que é pequena, é verdade, eles têm conseguido isso, sabe? O Matheus Cunha hoje marcou o primeiro gol dele com a camisa do Manchester United, um gol bonito de chapa ali de fora da área. Aliás, desde o começo da temporada passada, nenhum jogador marcou mais gols de fora da área na Premier League como o Matheus Cunha, somando, claro, o Wolverhampton e agora Manchester United. Ele precisava desse gol, faltava sair esse gol, e que bom que saiu dentro de casa, diante dessa própria torcida. Eu entrevistei o Matheus Cunha depois do jogo pela TNT Esportes México, estava feliz da vida, foi muito bonito conseguir ter esse encontro com o Matheus. E tem muita coisa para falar com ele, cara. A gente vai tentar uma entrevista para a TNT Esportes Brasil também, para que a gente consiga ter esse papo com ele. Mas ele está jogando muito bem. A atuação dele em Anfield foi soberba, né, na vitória da semana passada do Manchester United. Hoje ele jogou muito bem mais uma vez. São 2 jogadores que trazem algo que deixava o Bruno Fernandes de barriga vazia. O Bruno Fernandes estava faminto por isso. E aí a gente tem a plenitude da vida do Bruno Fernandes, que completa 300 jogos com o Manchester United hoje, 100 gols marcados, desde que ele estreou em fevereiro de 2020, dentro do universo da Premier League. Apenas 3 jogadores marcaram mais gols que o Bruno Fernandes: Salah, Haaland e Harry Kane. Ele é o único meia. E apenas um jogador, dentro desse mesmo recorte e universo, deu mais assistências, que foi Kevin De Bruyne. E o Bruno Fernandes, ele dá para dizer que talvez ao lado do Harry Kane, né? Mas talvez
certamente abaixo do Harry Kane foi quem teve um universo menos harmonioso, para conseguir ter números tão relevantes. Ele, antes de hoje, eu não sei os números de hoje, dentro da realidade do Manchester United, do elenco do Manchester United, nesse recorte desde que ele estreou, ele criou mais de 800 chances de gol para os companheiros. O segundo colocado no Manchester United nesse recorte é o Luke Shaw, com mais de 600 chances criadas a menos do que o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, ele é o herói da persistência dentro desse Manchester United. Ele deu ao Manchester United os melhores anos da carreira e agora vamos ver se o Manchester United consegue retribuir com companhias à altura do futebol do Bruno Fernandes. Eu acho que esse trio pode funcionar muito bem e é um quarteto com a segurança do Casemiro. Hoje ele dá assistência para o gol do Matheus Cunha, ele faz um gol na sorte porque tem um desvio muito claro no meio do caminho, mas é o segundo gol dele na temporada. Ele tem sido um dos jogadores mais confiáveis nesse começo de temporada do Manchester United, com exceção àquela expulsão realmente muito boba contra o Chelsea aqui em Old Trafford. Se você não consegue entender o tamanho da segurança que o Casemiro passa para o Manchester United nesse momento, veja o que aconteceu depois que ele saiu de campo. Entrou o Kobbie Mainoo, que está justificando porque ele não tem tantas oportunidades, porque ele entrou muito mal, muito desligado, errando muitos passes e errando muito o posicionamento. O Dorgu também entrou muito mal. Enfim, as mexidas mataram um pouco a tranquilidade do jogo. O Brighton conseguiu 2 gols de bola parada. O primeiro, uma falta batida pelo Danny Welbeck, criado no Manchester United, mas que tem uma lei do ex já extensa. É o 18º jogo do Welbeck contra o clube que o criou e é o 8º gol que ele marca contra o Manchester United, hoje de falta, bonito. Acho que o Lamens poderia ter ido um pouco melhor no lance, mas não é uma falha. E depois o escanteio. E aí todo mundo aqui pensou, lá vem, né? O Manchester United mais uma vez trazendo uma tragédia quando parecia poder ter um dia um pouco mais claro, e Mbeumo fez o 4º gol. Então assim, as sensações são bonitas. Eu, na área de entrevistas, passei pelo Diogo Dalot. A gente tem uma relação muito bacana, eu gosto muito do Dalot. E aí a gente conversando rapidamente, ele falou, cara, quantas vezes você já não me viu e a gente já não se encontrou com a cabeça para baixo, né? Agora a sensação tá diferente. E vamos ver, né? Esse Manchester United, ele tem uma temporada muito curta em termos de jogos. Tá vivo apenas na FA Cup, então só tem 2 competições. Descansa todo meio de semana praticamente. Então, esse foco 100% na Premier League com o elenco que tem, pode ser que faça com que o Manchester United brigue de fato por uma vaga na Liga dos Campeões. Vamos ver. Nesse momento, inclusive, se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui, tá no G4. Tá na 4ª colocação. Com 16 pontos, com um jogo a mais do que outros que podem, né, tirar o Manchester United desse G4, mas é um G4 depois de já ter enfrentado o G4 da temporada passada. O United já enfrentou o Arsenal, o City, o Liverpool e o Chelsea. Então a tabela do Manchester United é mais difícil do que várias outras. E a pontuação está interessante. Eu não vou ter uma confiança muito grande, porque quantas vezes pareceu que não foi, né? O Solskjaer trouxe momentos de ânimo e de uma sensação de renascimento. O Ten Hag teve uma primeira temporada muito boa, culminando no título da Copa da Liga. O próprio Mourinho teve seu momento aqui e ali. Vamos ver. Mas não tem nada de errado em vislumbrar que esse Manchester United está vivendo um bom momento. Vislumbrar não. Entender que o momento é bom e vislumbrar que o momento pode ser mais longevo do que parece. Mais 2 jogos, hein? E aquele rapaz corta finalmente o cabelo. E eu prometo tentar uma entrevista com ele. Vamos ver se ganha do Forest. Tá quase lá, mas nem tanto. Quem acompanha o Manchester United na última década está escolado e sabe que não dá para dar um passo maior que a perna.